Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li no Kindle Unlimited, que é As Leis do Amor, da Natália Santos, que é uma duologia. O foco do livro é um dos meus clichês favoritos, que é o fake dating. Então, a Caitlyn, ela é uma jogadora de vôlei muito popular na faculdade e uma amiga dela, meio babaca, que é a Maeve, faz uma aposta em que ela vai aceitar as opiniões da Caitlyn no time caso ela fique com um nerd inalcançável que dispensou até a líder de torcida mais bonita do campus e tal. Então ele é bem inalcançável, como eu falei, que é o Trevor. Porém, a Caitlyn, ao invés de tentar enganar o Trevor, ela explica a aposta para ele, simplesmente sobe para o segundo andar da festa como um fingimento, porque todo mundo vê eles juntos e pensa que eles realmente ficaram. Num acordo que vai beneficiar ambos, porque daí ela vai ficar devendo um favor para ele, né? Esse é o acordo deles. Quando os boatos começam de que eles estão namorando, começam a se espalhar, eles percebem que isso ajuda os dois a terem um pouco de paz, a focarem nas suas próprias vidas, porque ele não é claro nesse momento, mas ele diz que ele tem que focar, que ele não pode ter um relacionamento porque ele tem que focar em alguma coisa. E a Caitlyn almeja ser jogadora olímpica, ser jogadora de vôlei profissional, e ela pegava geral, né? Ela passava o rodo. Então eles acabam decidindo que eles não vão negar esse relacionamento e que vão fingir estar namorando mesmo, né? Só que os irmãos e os amigos da Kate, um irmão, o Melvin, e os amigos da Caitlyn, eles são bem babacas e ela finge ser outra pessoa só para agradar eles, fazer parte do grupo e etc. Só que acaba sendo quem ela é de verdade com o Trevor, já que, tipo, ela até diz isso, que se é de mentira, ela não precisa se preocupar em perder ele. E eles até acabam desenvolvendo uma amizade, enfim, eles se beijam numa viagem. Só que o Trevor não quer estar em um relacionamento porque ele tá muito focado em tentar conseguir justiça pro seu passado. Porque quando ele tinha 11 anos de idade, ele, o pai e o irmão sofreram um acidente de carro. O pai dele morreu e o irmão dele, o Christopher, ele ficou mudo por causa de um pedaço de vidro, enfim. Foi um milagre ele sobreviver e ele sobreviveu, só que ele ficou mudo. Só que a justiça nunca foi feita, porque o motorista que veio na contramão e bateu de frente com eles, ele estava dirigindo bêbado. Só que ele era um político rico e muito importante na cidade, subornou o delegado, fez todo um rolê e inclusive a esposa dele apareceu na casa deles e ameaçou a mãe deles, que se ela procurasse justiça, ela ia fazer com que ela perdesse o emprego, com que eles perdessem tudo e tal, e deu dinheiro para ela mudar de estado com os filhos, né? Já a Caitlyn, ela vem de uma família rica, cujos pais sempre quiseram comandar tudo, e ela saiu de casa para acompanhar o irmão dela, que foi expulso quando ele não atendeu as expectativas, porque o irmão dela ele sempre foi o rebelde, sempre foi o do contra, e os pais deles só eram preocupados com as aparências. No decorrer do livro, ela se refere aos pais como se eles estivessem mortos. Só que quando o Trevor finalmente admite que ele sente alguma coisa por ela e conta o passado dele, porque era por causa do passado dele que ele não queria nenhum relacionamento, então ele conta pra ela meio que como uma maneira de se libertar disso. Ela percebe que foi o pai dela quem causou esse acidente. E aí fica claro nesse momento da leitura que eles estão vivos, já que o Trevor acompanha eles, tipo, pesquisa a vida deles constantemente por querer justiça. Só que assim, os dois são tão monstruosos que quando ela e o irmão saíram de casa só por essa questão de eles não serem o esperado, por essa questão da imagem, eles forjaram a morte deles. Tipo, disseram para todo mundo na cidade que eles estavam mortos, que eles se afogaram num lago que tinha lá perto e tal, e mandaram eles para uma tia, mudou sobrenome, etc,
para ninguém saber que era um filho deles. Então, assim, não queriam nenhum tipo de ligação com os filhos. Inclusive, a Caitlyn descobre pelo Trevor que eles adotaram uma criança logo depois que ela e o irmão dela saíram de casa, e que esse é um menino prodígio. Então, assim, os malucos são extremamente babacas, extremamente, assim, monstruosos. Beleza. A Caitlyn e o Trevor estão bem, estão juntos, só que ela não conseguiu contar isso pra eles, sobre os pais dela. É uma coisa que tortura muito ela, mas ela tem medo de perder ele se ela contar. Só que o Trevor acaba descobrindo e ele acaba terminando tudo, porque ele não consegue aceitar a mentira. Tipo, ele não consegue aceitar o fato de ela ter mentido por uma coisa tão importante. Não foi uma coisinha besta. Eles passam ali algum tempo separados, só que o Trevor percebe que não pode se deixar levar pelo passado. Ele tem uma conversa até com a mãe dele, tudo sobre o assunto, e ele vai atrás da Caitlyn. Só que o irmão da Caitlyn, ele tava usando drogas, ele tava completamente descontrolado por todo esse trauma, esse rolê com os pais deles, enfim, é uma coisa que vem pesando nele no decorrer dos anos. E ele tentou suicídio, tentou uma overdose para se suicidar. E ela acaba afastando o Trevor nesse momento, quando ele vai falar com ela no hospital. Ainda assim, ele fala tudo que ele tá sentindo, tudo que ele sente por ela, né? E diz que ele vai esperar por ela. E não importa o que aconteça. E alguns dias depois, ele acaba indo, não conseguindo mais esperar por uma resposta, ele acaba indo até um dos jogos dela e eles conversam, enfim, e reatam um relacionamento, dessa vez um relacionamento de verdade, né? Porque eles perceberam que afastados as coisas eram muito piores. Então eles se inserem num relacionamento de verdade, que é bem fofo. Nós temos também um epílogo bem fofo, que tem vários ganchos pro próximo livro, que eu nem planejava ler, mas só por causa desse epílogo eu vou ler, que é o livro que vai contar a história do Christopher, que é o irmão do Trevor. E esse epílogo, ele deixa a gente muito curioso sobre como vai ser não só a história dele, como a história do irmão da Caitlyn, como também fala que os pais deles encontraram a justiça, porque eles vão presos. E isso te deixa muito curioso, porque tudo que a Caitlyn fala sobre os pais dela, tudo que a gente vê, o quanto de mal eles fizeram, você quer saber o que vai acontecer, sabe? Tanto que eu vou ler mais para saber o que vai acontecer com eles do que só pela história do Christopher, que também quero ver, é uma história que eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque ele tem todo um problema de autoestima e tal, ele sofreu muito bullying, para ele é muito traumatizante ele ter perdido a voz, ele não poder mais falar, quando metade da vida dele ele falava. Mas assim, gente, é uma duologia bem fofa, que tá disponível no Kindle Unlimited, tem ali o seu hot, mas pra mim foi na medida certa, não é de mais nem de menos, então assim, valeu a pena, fiquei muito feliz, tanto que eu li em 2 sentadas, assim, comecei ele no domingo de manhã, terminei ele na segunda de manhã, assim, um livro que eu li muito rápido. Espero que vocês gostem também e até mais!